O Rei Corvo. Capítulo 14. Na quarta-feira de manhã, Aaron compareceu ao treino. Não falou nada com ninguém, nem mesmo Aimek ou Nick, mas mesmo assim apareceu. Estava no dormitório a tempo de pegar carona para ir também ao treino da tarde, então Nick fez Neil dirigir novamente. Não adiantou nada, já que ele e Aaron, sentados no banco de trás, não conversaram durante todo o trajeto, mas Nick parecia já estar esperando aquela indiferença. Foi naquela mesma tarde que os veteranos finalmente notaram quem estava dirigindo o carro de Andrew, e Matt não demorou a perguntar sobre isso. Nick precisa passar mais tempo com Aaron, comentou Neil. Quando Andrew descobrir que você roubou o carro dele, falou Matt, deixando a ameaça pairar no ar. Andrew sabe, respondeu Neil. Foi ele quem deixou as chaves comigo. Matt o encarou chocado. Abriu a boca para falar, depois a fechou novamente. Então Neil franziu as sobrancelhas, e Matt apenas balançou a cabeça. Neil acabou deixando quieto. Naquela noite pediu que Matt o ensinasse a brigar. Matt ficou surpreso, porém concordou, e passaram o resto da noite tentando ver quando poderiam se encontrar para as lições de briga. Os treinos de X ocupavam grande parte do tempo livre dos dois, e Neil ainda tinha os treinos noturnos com Kevin. Por sorte, o horário dele se alinhava 2 vezes por semana, entre uma aula da faculdade e outra. Matt prometeu arranjar um par de luvas para Neil da próxima vez que saísse. A quinta-feira foi quase igual à quarta, exceto pelo fato de que quando foram para o refeitório jantar, Kathleen se juntou a eles. Talvez Aaron tenha avisado Nick com antecedência, porque quando ela apareceu carregando uma bandeja ele nem piscou. A reação de Kevin foi um pouco mais óbvia, mas ele parecia estar ponderando a situação, em vez de criticando. Kathleen pareceu nervosa no início, mas logo ficou mais à vontade e passou o jantar tagarelando. A enorme empolgação dela com aparentemente qualquer coisa no mundo acabava tornando meio exaustivo escutá-la, mas Aaron parecia tão atento ao seu lado que Neil nem tinha como recriminá-la. Sexta-feira era o dia do jogo. Deveria ter sido uma vitória fácil, mas a ausência de Andrew e a nova raquete de Neil acabaram equilibrando um pouco as coisas para JD. Ainda assim, as Raposas ganharam com 6 gols de diferença, fazendo com que estivessem agora com 11 vitórias e 2 derrotas na temporada, e quando Aaron deixou a quadra, Kathleen estava lá esperando por ele. Talvez o abraço deles tenha inspirado Dan, porque assim que as Raposas chegaram ao saguão, ela disse, a gente devia comemorar. Nick não pensou 2 vezes, só se tiver coisa para beber. O silêncio que se seguiu a isso foi bastante indicativo. Apesar de Dan ter dito aquilo, não estava esperando que os primos fossem mesmo topar. Para a sorte de todos, René foi rápida. Temos umas garrafas no quarto. Acho que a maioria está na metade, mas deve ter o suficiente para algumas rodadas. Aaron olhou para René como se ela tivesse 3 cabeças. Nós não saímos com vocês. Vão sair hoje, disse Matt. Convide a Kathleen. Ela provavelmente vai fazer alguma coisa com as amigas hoje, explicou Aaron. Não vamos. As raposetes podem vir também, chamou Dan. Quando Alison olhou incrédula para ela, Dan deu de ombros. O quê? Estou aqui há 4 anos e provavelmente só sei o nome de 5 delas. Isso é meio triste, ainda mais se levarmos em consideração que elas ficaram do nosso lado esse tempo todo. Não sei se cabe todo mundo no quarto, mas... A sala de estudos do porão é grande o bastante, sugeriu René quando Dan parou de falar. Duvido que alguém esteja lá numa sexta-noite, então a gente pode fazer o barulho que quiser. Você vai convidar elas, né, Aaron? Não, respondeu Aaron, como se não estivesse acreditando que o assunto ainda estava sendo cogitado. Ok, falando sério, objetou Matt. O que você tem contra a gente? Eu até entendo Andrew, mas qual o seu problema? O que a gente fez pra você? Além de pagar sua fiança, acrescentou Nick tentando ajudar. Aaron, nós vamos. Aaron abriu a boca, fechou de novo e então lançou um olhar irritado para Nick. Você vai ter que explicar isso pro Andrew quando ele voltar. Mas nem fodendo, disse Nick apontando para Neil com o polegar. Vou deixar essa na conta dele. Valeu por fazer isso pelo time, Neil. Você é um amigo de verdade. Nick sorriu para Neil, mas a diversão não durou muito. Ele parecia confuso com o que quer que tenha visto no rosto de Neil, e argumentou. Não se preocupa, a René vai junto para te apoiar. Até onde sei, o Andrew só ganha metade das brigas deles. Então quem sabe você até sobrevive. Hein, Neil? Ele devia ter ignorado, ou pelo menos deixado para pensar melhor nisso mais tarde, mas não conseguiu resistir.
Nós somos. Perguntou, porque não era exatamente isso que Betsy tinha dito alguns dias antes. Ele não tinha entendido na hora e nem se esforçou para entender, de tão irritado e chateado com tudo o que estava acontecendo. Mas agora aquilo quase significava alguma coisa, apesar de Neil não saber bem o que. Percebendo que Nick não estava conseguindo seguir sua linha de raciocínio complexa, Neil se forçou a dizer: amigos? Foi como se aquela palavra tivesse destruído toda a alegria de Nick, mas sua expressão mudou com tanta rapidez que Neil não conseguiu decifrar. Um segundo depois, o sorriso de Nick estava de volta, ainda que os olhos não o acompanhassem. Neil poderia ter se desculpado, mas Nick passou a mão, ainda com a luva, no cabelo de Neil. Você acaba comigo, não tem jeito, disse Nick. Sim, moleque. Somos amigos. E querendo ou não, você vai ter que aturar a gente. Se já estiverem resolvidos, disse o iMac da porta, arrastem essas bundas pro chuveiro. O suor de vocês está pingando no meu chão, estão fedendo e eu tenho mais o que fazer hoje do que ficar vendo vocês batendo papinho. Sim, treinador. As raposas foram para seus vestiários, mas Neil não tirou a conversa da cabeça enquanto tomava banho. Ficou parado sob o chuveiro, olhando para as palmas das mãos voltadas para cima. Se perguntou o que aquilo significava, se poderia significar alguma coisa para alguém como ele. Tinha Rico bem à sua frente, o fantasma do pai logo atrás, e 6 meses antes de Nathaniel colocar Neil Jordan para trás de uma vez por todas. Ter amigos não mudaria nada. Mas será que machucaria? Ele não sabia. Só tinha um jeito de descobrir. O dia de ação de graças chegou tão rápido quanto se foi. Matt foi para a casa da mãe, Dan foi visitar as irmãs de palco e Alison passou o feriado com René. Os veteranos só perguntaram uma vez se ele iria para casa. Mas não perguntaram porque tinha decidido ficar, e Neil não desperdiçou tempo inventando uma mentira. Ele passou 5 dias na Torre das Raposas com Nick, Kevin e Aaron. Passavam metade do tempo na quadra e a outra metade descansando no dormitório. No dia de ação de graças foram para a casa de Abby. O iMac apareceu como era de se esperar, e passaram a manhã tomando café e assistindo ao desfile na televisão. Assim que acabou, já era hora de pôr mãos à obra. Abby dividiu as tarefas entre todos os convidados e colocou o iMac para trabalhar na cozinha com ela. O jantar ficou pronto no meio da tarde. Quando Nick perguntou a Neil qual era seu prato favorito, Neil podia ter mentido e falado de qualquer alimento estereotipado que sabia estar associado ao dia de ação de graças. Em vez disso, resolveu ser honesto e admitir que nunca tinha comemorado o dia de ação de graças antes. Feriados como aquele não eram uma prioridade em sua família. Mas lógico que Nick reagiu como se aquilo fosse a coisa mais trágica que já tinha escutado. Só que Neil não entendia qual era a graça daquilo, e quando Nick percebeu sua expressão indiferente, disse: não é por causa da comida, na verdade. O que importa é a família. Não necessariamente aquela em que você nasceu, mas aquela que nós escolhemos. Como essa aqui, enfatizou Nick, apontando para as pessoas que estavam ali. As pessoas que deixamos fazer parte da nossa vida. Pessoas com quem nos importamos. Estou tentando comer aqui, reclamou o iMac. O treinador não tem uma gota de sentimento no corpo, comentou Nick, dirigindo-se a Neil. Não sei o que a Abby vê nele. Ele deve ser muito bom de... Mais uma palavra e te coloco para lavar toda a louça, ameaçou Abby, e Nick foi esperto o suficiente para calar a boca. No fim das contas, fizeram uma força-tarefa para limpar tudo juntos, já que tinham quase colocado abaixo a cozinha de Abby enquanto tentavam preparar todos os pratos que não podiam faltar. Depois disso se jogaram em qualquer canto que conseguiam caber na sala. Neil achou que não conseguiria voltar a comer por pelo menos um mês, mas de alguma forma os outros ainda tinham espaço para beber vinho. Nick, que nunca tinha visto Neil beber álcool por conta própria, ainda estava otimista o suficiente para oferecer a ele uma taça. Nem no feriado? Perguntou Nick quando Neil recusou. Ele é menor de idade, declarou Abby. Kevin e Aaron também são, mas você não está os impedindo, ressaltou Nick. Também não encorajei, rebateu Abby. Kevin assistiu à conversa de onde estava, apoiado no móvel da televisão. Quando Nick deu um suspiro e se acalmou, Kevin falou em francês. Se quiser beber hoje, eu cuido de você. Quando Neil voltou a olhar para ele, Kevin acrescentou: não vou te deixar dizer nada de que se arrependa depois. Você vai ficar bêbado em 1 hora, disse Neil. Então quem iria me impedir? Kevin lançou a ele um olhar frio. Eu pararia de beber.
Quanta falta de educação, reclamou Nick endireitando-se e olhando para os dois. O que foi que vocês disseram? Não estou entendendo nada. Não é justo. Lembra disso da próxima vez que decidir falar em alemão durante os treinos, disse o iMac. É diferente, argumentou Nick. Neil só faz essa cara quando alguém está tentando ser legal com ele, mas a gente sabe que Kevin é o maior babaca de todos. O que você disse, Kevin? Será que vou precisar defender a honra de Neil ou algo assim? Kevin não perdeu tempo respondendo. Neil sim, mas suas palavras eram mais direcionadas a Kevin do que a Nick. Estou bem. Mas obrigado, de qualquer forma. Kevin aceitou dando de ombros e voltou a beber. Nick olhou para os dois novamente e percebendo que não conseguiria uma explicação, deixou de lado, dando um suspiro forçado. Um silêncio confortável se seguiu no ambiente. Quando foram embora, Neil estava quase sonolento demais para dirigir, mas chegaram sãos e salvos ao dormitório. Nick tentou convencer Neil a ficar com eles, já que eles tinham um beliche disponível e não queria que Neil ficasse sozinho no feriado, mas Neil voltou para o quarto mesmo assim. A suíte parecia grande demais só para ele, mas percebeu que sua perspectiva só estava distorcida por ter passado o dia inteiro com tanta gente. Por sorte, estava cansado demais para ficar pensando nisso. Caiu no sono quase no mesmo instante em que encostou a cabeça no travesseiro. A segunda-feira marcava o começo da última semana da temporada de X. As raposas voltaram revigoradas da pequena pausa e prontas para terminar o ano vitoriosamente. Tinham uma energia quase selvagem durante os treinos e treinavam com tanta intensidade que ficavam cansados. Neil esperava que fossem se separar após os treinos, passando as noites em grupos divididos. Mas, de alguma forma, todos acabavam indo parar no refeitório ao mesmo tempo. Neil não sabia quem estava armando aquilo, só que na verdade não se importava, porque apesar de Aaron parecer incomodado sempre que via os veteranos, não discutia. Na terça-feira Catelyn se juntou a eles, e na quarta todos foram ao centro da cidade juntos como um grande grupo, todas as 8 raposas que restavam e 4 raposetes. Não havia muitos lugares por ali que pudessem acomodar um grupo daquele tamanho, mas o restaurante favorito deles tinha sofás para 6 pessoas lado a lado no corredor. As líderes de torcida estavam dispostas a se dividir em duplas, mas a disposição dos assentos das raposas era mais complicada de ser decidida. A solução mais óbvia era se dividir como sempre faziam, veteranos em um sofá e o grupo dos primos em outro. Em vez disso, Neil e Kevin acabaram se sentando com Alicent e René, enquanto Matt e Dan sentaram-se do outro lado do corredor, com Aaron e Nick. Não teria sido uma questão, a não ser pelo fato de que, de alguma forma, uma das líderes de torcida acabou ficando entre Neil e Kevin. Neil reconheceu Marissa da noite que jogaram contra J.D. Campbell. Não se lembrava muito dela, só sabia que era colega de quarto de Catelyn, mas, pelo sorriso enorme no seu rosto, aquilo já era bom o bastante para ela. Neil se arrependeu quase imediatamente de ter puxado o assunto, porque durante todo o resto do jantar ela ficou incomodando. Neil cresceu jogando conversa fora com milhares de estranhos no mundo todo, mas já tinha perdido a prática. Agora passava o tempo todo com as raposas, e há meses já haviam passado da fase das conversas superficiais. Se Marissa pelo menos falasse sobre X, Neil poderia aguentar, mas ela pulou entre todos os outros assuntos possíveis. Neil estava sentado na ponta do sofá, mas mesmo assim se sentia preso. Sair do restaurante depois do jantar foi um alívio tão grande para ele que chegou a sentir tontura. A área comercial do centro da cidade era uma longa rua que vinha desde a Perimeter Road perto do Verde. As raposetes tinham que cruzar o parque de volta para retornarem aos seus dormitórios no campus, enquanto as raposas poderiam seguir a calçada pela Perimeter em direção à Torre das Raposas. Eles pararam diante da faixa de pedestres para se despedir e Catelyn fez questão de dar um beijo de boa noite em Aaron. Neil não estava interessado em ficar olhando, mas assim que se virou, viu Marissa vindo novamente até ele. Eu posso te dar o meu número? Sugeriu Marissa. Neil não se lembrava de ter pedido o número dela em nenhum momento. Pra quê? Não era a resposta que ela estava esperando, pelo jeito como seu sorriso vacilou. Mas logo se reequilibrou apoiando uma mão no braço dele. Queria te conhecer melhor. Acho que podemos nos divertir muito juntos, só nós dois. Você é muito interessante, Neil. Ela não era a primeira a dizer aquilo, mas Neil ficou se perguntando se Andrew mudaria de opinião sobre ele quando estivesse livre dos remédios.
Neil deixou de lado esse pensamento tão irrelevante e inútil e se concentrou em Marissa. Eu não ligaria pra você, declarou Neil. Só saio com as raposas e mais ninguém. Ela o encarou durante um longo minuto, depois disse com uma indiferença que ele não comprou. Se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Depois ela foi tirar Catelyn de Aron, e as raposetes atravessaram a rua em direção ao campus. Que maldade, Neil, comentou Nick. Para alguém tão quieto, às vezes você consegue ser bem babaca. Tem jeitos mais educados de dispensar as garotas, sabe? Por qual motivo? Perguntou Neil, mas Nick só soltou um suspiro pesado, compassivo. Neil enfiou as mãos mais fundo nos bolsos e olhou para Dan. Garotas precisam de tratamento especial? Achei que eram mais duronas do que isso. Dan sorriu em aprovação. A maioria de nós é. Só que algumas são que nem os homens com um ego muito frágil. Ei, protestou Matt. Então se Marissa não está na competição para o banquete de Natal, posso entrar? Perguntou René. Nick olhou boquiaberto para ela, mas René não ligou. Ela reagiu ao olhar questionador de Neil com um lindo sorriso, explicando, ao que tudo indica, meu par não vai estar disponível, mas preferiria não ir sozinha. O que acha? Neil não tinha planejado levar ninguém, mas respondeu. Pode ser. Primeiro você roubou o carro do Andrew, agora roubou a garota dele. Matt passou uma mão enluvada na de Dan e olhou para Neil. Ah, e você basicamente corrompeu o resto dos monstros e os fez passar tempo com a gente além dos treinos. Me avise se precisar de ajuda quando precisar explicar tudo isso para ele. Valeu, mas consigo lidar com ele, disse Neil. Já percebemos, rebateu Dan secamente, e puxou Matt com ela pela calçada. O restante das raposas o seguiu. Andavam rápido para sentir menos frio, mas ainda estavam meio congelados quando chegaram ao dormitório. Quando chegaram ao terceiro andar, seguiram caminhos separados. Neil ainda tinha algumas horas antes de precisar encontrar Kevin para o treino, então se acomodou com seus livros na mesa. Matt pegou uma cerveja na geladeira e começou a se preparar para fazer os deveres de casa. Não acredito que já está quase acabando, disse Matt, uns minutos depois. De certa forma, sinto que este foi o semestre mais longo de todos, mas ao mesmo tempo, não dá para entender como passou tão rápido. Já é quase dezembro, sabe? Sim, respondeu Neil desenhando círculos sobre os contornos. Sexta era o primeiro dia de dezembro e o último jogo da temporada de outono. A partir da próxima semana as raposas só fariam treinos matinais, já que o iMac queria que eles passassem as tardes estudando. Neil e Kevin não haviam discutido sobre isso, mas Neil imaginou que eles manteriam os treinos noturnos dos dois. Merda, já é quase Natal, disse Matt, parecendo quase maravilhado. Ainda nem sei que presente vou dar para Dan. Mas assim, por falar em Natal, já sabe o que você vai fazer? A cadeira de Matt rangeu enquanto ele se virou para olhar para Neil. Vai voltar para casa ou vai se juntar aos monstros? Ainda não decidi, comentou Neil. Me juntar a eles onde? Se me lembro bem, ano passado o Eric veio da Alemanha e eles foram para Colômbia ir a festas, contou Matt. Isso foi antes de Kevin estar aqui para deixá-los presos à quadra e antes de tudo isso acontecer. Acredito que eles não vão querer saber de Colômbia tão cedo, mas talvez esteja errado. Você sabe melhor do que eu. Eu não sei, assegurou Neil. Eles nem tocaram nesse assunto. Só não vai passar aqui, tá? Indagou Matt. Se não tiver para onde ir, te levo para casa comigo. Na verdade, minha mãe até quer conhecer os monstros, e a casa é grande o bastante para caber todos vocês. É só me avisar. Neil levou um tempinho para conseguir processar aquilo. Valeu. Vou falar com eles. Matt assentiu e retornou ao dever de casa, enquanto Neil voltou a focar em sua própria tarefa, mas seus pensamentos tinham se desviado demais para conseguir se concentrar. Em vez disso, ficou desenhando patas de raposa na borda do papel até Kevin vir atrás dele. Neil pensou na oferta de Matt durante todo o trajeto até o estádio, mas não falou nada. Kevin não era a pessoa certa para isso, ainda que Neil achasse que ele toparia se tivesse uma quadra por perto. Talvez Nick fosse a pessoa mais fácil de se convencer. Neil só podia imaginar como Aaron iria reagir, mas como nenhum deles tinha família, talvez valesse a pena tentar. Neil estava meio com o pé atrás de conhecer a mãe de Matt, mas, depois do dia de ação de graças, estava curioso para ver como as pessoas normais passavam os feriados. Pelo menos pessoas tão normais quanto as raposas podiam ser. Foco, disse Kevin impaciente, então Neil deixou para pensar nisso depois.
Naquele ano, o banquete de Natal da região Sudeste seria em Breckenridge. Por sorte, estava agendado para a tarde da noite e as raposas poderiam descansar após a festa de fim de semestre da noite anterior, mas ainda assim significava 7 horas de viagem de ônibus. Com o final da temporada há 2 semanas e as provas tendo enfim terminado, Neil não tinha nada em que pensar além de Rico e Andrew. Já fazia 5 semanas que Andrew havia sido internado, e ninguém tivera notícias dele. Nem mesmo Betsy sabia como ele estava desde o dia em que o colocou sob os cuidados de Astaven. Neil tentou não ficar pensando nisso, mas era um caso perdido, e ele sabia que as raposas escutariam comentários sobre isso naquela noite. Rico, sem dúvida, teria comentários desagradáveis sobre o assunto. As raposas foram um dos últimos a aparecerem na quadra de Breckenridge. Kevin passou a maior parte da viagem dormindo, já que tinha enchido tanto a cara quanto bebera café pela manhã, mas acordou faltando meia hora para chegarem ao campus. Ficou em absoluto silêncio durante o resto da viagem, mas quando eles pararam no estádio dos Chacais, Neil olhou para trás. Kevin estava olhando pela janela em direção aos outros ônibus, e pelo jeito como seu corpo estremeceu não deixava dúvidas de que tinha avistado o ônibus dos Corvos. O iMac expulsou as raposas e seus acompanhantes do ônibus e logo depois o trancou. Quando se virou novamente, estalou os dedos para Kevin, chamando a atenção dele. Olhe para mim. Kevin ergueu seu olhar vazio para o iMac, e o treinador apontou para Neil e Matt. Está vendo esses dois? Se você estiver a menos de 1,5 metro de distância de um deles quando eu olhar para você, não vou te deixar jogar nenhum maldito jogo na primavera. Está me entendendo? Eles são seus escudos. Use os dois. Use a mim, se precisar. Agora pode dizer sim, treinador. Foi o que Kevin conseguiu dizer. Fica tranquilo, considerou Matt. Ele não pode fazer nada com tantas testemunhas. Ele conseguiu pegar o Neil no último banquete, disse Allison. Kevin olhou para Neil, que retribuiu seu olhar sem nem pensar 2 vezes, sem deixar o nervosismo transparecer no rosto. Eles pegaram as roupas no bagageiro e entraram, seguindo um segurança. Neil se trocou em uma das cabines do banheiro e depois ficou analisando o próprio reflexo. Os outros estavam fora de vista na sala principal, então Neil se inclinou para perto do espelho e por uns instantes, tirou uma das lentes de contato dos olhos, precisando ver aquele azul frio da cor verdadeira de seus olhos, tirando força disso. Tinha dito a Andrew que cuidaria de Kevin acontecesse o que acontecesse, e não pretendia quebrar essa promessa. Neil podia ser um fugitivo que se assustava com facilidade, e Nathaniel, um jovem sendo perseguido, mas Abraham era blindado e ileso aos negócios sangrentos do pai. Neil se inspiraria em cada assassinato que havia testemunhado e em todas as noites que pareciam não ter fim, cheias de desespero, e enfrentaria Rico sem recuar. Era o mínimo que podia fazer. Era tudo o que podia fazer. A quadra estava toda decorada para o Natal, pois setes enfeitavam as paredes de todos os lados e em um dos cantos havia uma árvore enorme. Neil imaginou que fosse falsa, porque não tinha como fazer uma árvore tão grande passar pela entrada sem quebrá-la. Cobertores pesados sob o estande garantiam que o chão da quadra não fosse arranhado, e embaixo dele, havia vários pequenos embrulhos de presentes. Neil se perguntou por um momento se eles também eram de mentira ou se eram presentes que os chacais deixaram uns para os outros, emprestados temporariamente para fins de decoração. Quem quer que tenha sido responsável pela organização dos assentos foi inteligente o suficiente para desta vez manter os corvos e as raposas separados. As raposas sentaram-se em frente às vespas de Wilkes Meyers, e Neil acabou ficando entre René e Kevin. As raposas e vespas não se viam desde o final de setembro. Neil quase que estava esperando que fossem agressivos, já que as raposas tinham vencido aquela partida, mas com o final da temporada, as vespas estavam descontraídas e se divertindo. Depois que todas as equipes chegaram, Tetsuji Moriyama tocou em um microfone sem fio para chamar a atenção. Alguém interrompeu a alegre música de Natal e Tetsuji observou os times ali reunidos com uma expressão fria. A classificação da temporada foi decidida, disse sem preâmbulos ou qualquer entonação na voz. Já não era nenhuma novidade, já que jornalistas esportivos e treinadores passaram a temporada inteira somando os pontos, mas mesmo assim todos se endireitaram para ouvir. As 4 equipes a seguir se classificaram para representar a região sul nos jogos do campeonato de primavera. Vou listar em ordem de classificação. Da primeira para a quarta. Edgar Allan, Palmetto State.
Breckenridge e Belmont. Ele passou o microfone para um treinador mais carismático, que parabenizou com entusiasmo a todos e desejou sucesso. Uma das vespas nem o esperou terminar e já foi se apoiar na mesa, apontando para Kevin e Neil. Como diabos vocês dois conseguiram derrotar Breckenridge? Não fomos só nós dois, respondeu Neil. O olhar dela deixava nítido que não estava impressionada com aquela modéstia. Neil deu de ombros e deixou passar. Entendia o ceticismo da atleta, mas defendia o que tinha dito. Como Palmetto State e Breckenridge encerraram a temporada com os mesmos resultados de 12 vitórias e 2 derrotas, o CRE usou como critério de desempate a média de gols por jogos. Era o mesmo método que usavam nas semifinais, e era por isso que as semifinais da primavera eram consideradas uma rodada coringa. A proporção de gols marcados e sofridos das raposas era melhor do que a dos chacais. Grande parte daquilo podia ser atribuído à defesa, dos goleiros obstinados aos defensores agressivos, mas a proporção também dependia muito do desempenho dos atacantes. De alguma forma, Neil e Kevin tinham marcado o suficiente na temporada para conseguir superar os chacais. Neil não sabia como, mas não se importava. Os chacais foram a Palmetto State em agosto com toda a intenção de ferir Seth e Kevin. Desde então Neil os detestava. A segunda colocação significava que felizmente não precisariam enfrentar os chacais de novo. Até as semifinais, os jogos da primavera ocorreriam em chaves pares e ímpares. Os times ímpares jogariam nas noites de quinta-feira, já os pares, nas sextas-feiras. Nick se manifestou na mesma hora. Graças a Deus que não vamos jogar de novo na chave ímpar. Pode ser que a gente tenha uma chance este ano. Vamos conseguir, disse Dan. Nós temos que conseguir. Precisamos de uma revanche contra os corvos. As vespas trocaram olhares de pena entre si, mas ficaram em silêncio. Garçons trouxeram uma fartura de comida para a mesa e as equipes começaram a comer. Durante o jantar, todos conversavam em voz alta e empolgados, e quando a conversa tocava no assunto de X, Kevin participava, mas quando falavam sobre outras coisas, ficava de fora, olhando furtivamente para a mesa dos corvos. Neil mantinha o silêncio a não ser que falassem diretamente com ele e passou a maior parte do tempo prestando atenção em Kevin. Quando já estava na metade do jantar percebeu que ainda não havia trocado uma palavra com René. Desculpa, disse ele. René olhou curiosa para ele. Por quê? Não estou te ignorando. Tudo bem se estiver, respondeu René. Kevin precisa mais de você do que eu. Neil assentiu, agradecido pela compreensão, e René sorriu, indo puxar conversa com as vespas à frente deles. Ele finalmente se permitiu olhar para os corvos, do lado oposto a eles, pela primeira vez desde que tinham entrado na quadra. Os corvos, ao que tudo indicava, optaram pelas mesmas artimanhas de sempre. Ninguém tinha vindo com acompanhantes, todos usavam roupas pretas combinando. As mulheres, colares grená idênticos e os homens, gravatas vermelho sangue. Neil imaginou que aquilo seria o máximo de festividade que os corvos toleravam. Após o jantar começaram as brincadeiras para que pudessem fazer a digestão, e então todas as mesas, exceto uma, foram levadas para fora da quadra. Os garçons voltaram carregando tigelas de ponche e copos de plástico. Uma música agitada substituiu as canções natalinas, e a quadra se tornou uma pista de dança, com as equipes se separando para poderem dançar. Para a maioria deles, a temporada já tinha acabado e obviamente queriam encerrar com chave de ouro. Aaron e Catelyn foram os primeiros a desaparecer na multidão. Nick hesitou, mas tinha vindo com um acompanhante e não seria muito útil se Rico resolvesse vir arrumar confusão. Então Neil fez um gesto dizendo que ele não precisava se preocupar. Quando Nick se afastou, Alicent foi atrás, levando René com ela. Matt e Dan foram os últimos a saírem e não entraram na multidão, preferindo ficar por perto para ficarem de olho em Kevin e Neil. Neil achou graça do instinto protetor deles e se perguntou se fariam o mesmo se Andrew ainda estivesse ali. De alguma forma duvidava disso. O iMac não apareceu para fazê-lo socializar, então Neil e Kevin ficaram afastados da multidão. Kevin não estava com vontade de comemorar, enquanto Neil não queria estar cercado por tanta gente. Desse jeito não conseguiria ver Rico se aproximando e seria muito fácil perder Kevin de vista. Em vez disso ficaram perto da mesa de bebidas, bebendo ponche. Levou meia hora até Rico ir até eles, como os dois sabiam que aconteceria. Jean não estava muito atrás. Kevin congelou com o copo nos lábios assim que viu a dupla, e Neil deu um passo à frente, colocando-se entre Rico e Kevin.
Rico sorriu com aquela bravata, mas não era uma expressão feliz, mas parecia o olhar de uma criança psicótica que encontrou um animalzinho para poder torturar. 1/4 de satisfação e 3/4 de apetite. Sua falta de instinto de sobrevivência é extremamente angustiante, disse Rico. Tire essa expressão da sua cara antes que eu mesmo a arranque daí. Neil não percebeu que também estava sorrindo, uma expressão cruel que herdara do pai. Ele abaixou o copo para Rico poder olhá-lo melhor. Adoraria ver você tentar. Acha que tenho medo da sua faca? Sou filho do açougueiro. E lá se foi sua terceira chance. Rico passou um dedo pela garganta, mexendo a cabeça enquanto o fazia. Estou decepcionado com você, Kevin. Você prometeu ao mestre que cuidaria disso. Obviamente não cumpriu sua promessa. E estou muito curioso para saber o motivo. Ele tentou, disse Neil. Não deu certo. Rico pressionou o polegar na bochecha de Neil, no mesmo ponto onde os três tinham suas tatuagens numeradas. Faça um favor a todos e fique quieto. Sua insolência já custou a você 2 colegas de time. E você nem imagina o que está por vir. Ouvir Rico confirmar que tinha sido ele a orquestrar a morte de Seth deixou Neil fumegando de raiva. Andrew e Kevin já tinham afirmado aquilo, mas Wymack rebateu dizendo que era paranoia. Na ocasião, Neil não havia acreditado em Andrew simplesmente porque não queria, mas a dúvida o perseguiu durante todo o semestre. Neil levantou a mão livre e agitou seus dedos firmes em frente a Rico. Estou tremendo de medo. Devia estar mesmo, rebateu Rico. Você acha que pode me desafiar porque não sou seu pai, mas está se esquecendo de um detalhe muito importante. Sou a família que botava medo no seu pai. E sim, Nathaniel, ele tinha muito medo. Neil abaixou a mão e se aproximou. Não de você, disse ele com uma ênfase feroz. Você não faz parte dessa família. Esqueceu? Você é o rejeitado. Ele esperava que aquilo o atingisse, mas não sabia que o corte seria tão profundo. Nunca tinha visto aquela expressão no rosto de Rico, mas sabia que havia assinado a própria sentença de morte. Jean, ordenou Rico sem desviar o olhar de Neil, leve Kevin embora e nos deixe aqui. Vai ficar com Matt, pediu Neil quando Kevin hesitou. Agora, insistiu Rico. Jean se afastou de Rico e agarrou Kevin pelo braço. Neil observou enquanto Jean o arrastava para longe o mais rápido possível sem atrair muita atenção. Dan e Matt perceberam lógico e se moveram para impedi-los. Jean congelou com a aproximação deles, mas segurou Kevin como se sua vida dependesse disso. Matt foi na direção de Neil e Rico, mas Kevin segurou seu ombro, detendo-o. Quando Matt o afastou com brusquidão, Neil acenou para Matt ficar longe daquilo. A expressão no rosto de Matt dizia que não concordava com aquela ideia, mas mesmo assim manteve distância. Neil voltou sua atenção para Rico. Parece que atingiu um ponto fraco. Rico se moveu como um raio, batendo na mão de Neil para fazer o copo cair e agarrando seu pulso. Então girou com força, fazendo Neil sentir pontadas em todo o braço e se engasgar enquanto o xingava. Ele agarrou o braço de Rico para detê-lo, mas não conseguiu afastá-lo. A questão era que se Rico torcesse seu pulso mais meio centímetro, acabaria quebrando alguma coisa. Toda vez que piscava, Neil via cicatrizes brancas nas mãos de Kevin. Era tudo que ele podia fazer para respirar em meio ao pânico agitando-se em seus pulmões. Se esforçou para manter a expressão calma e se obrigou a olhar nos olhos de Rico novamente. Você não faria isso, desafiou Neil. Não na frente de todas essas pessoas. Não me importa o que vejam, disse Rico. Um cão que morde a mão do mestre merece ser abatido. Não importa o local e quem veja. Não sou um cão. Sou uma raposa. Você não é nada além do que digo que deve ser. Já conversamos sobre esses seus delírios. E eu já te avisei para aprender qual é o seu lugar. Me solta, rei. Eu sou o rei, concordou Rico, e você vai vir passar o Natal no meu castelo. Vai passar as férias de inverno em Evermore. Não, começou Rico quando Neil abriu a boca para discutir. Me provoque de novo. Eu sou a única coisa te mantendo vivo. Não, não é, argumentou Neil. Rico olhou para ele por um minuto interminável, então sorriu. O estômago de Neil embrulhou ao ver aquilo. Sabia o que estava por vir antes de Rico abrir a boca, mas se recusou a acreditar. Você deve estar se referindo àquele goleiro. Sabe de qual deles estou falando, não é? Aquele em miniatura com um comportamento grotesco e que acha que pode pegar minhas coisas. Isso me faz lembrar de que não o tenho visto ultimamente. Rico olhou por cima do ombro, como se esperasse que Andrew se materializasse no ar.
Soltou Neil, que não conseguia nem respirar nem se mover, para ganhar um espaço maior entre eles. 2 companheiros de equipe, Rico tinha dito. A insolência de Neil tinha custado a ele 2 colegas de time, mas 7 era só um. Rico se virou para Neil e balançou um dedo como se tivesse acabado de se lembrar. Ah, verdade. Ouvi dizer que o levaram embora. Algo sobre o irmão comendo ele sem dó, não foi isso? Que escândalo! Que traumatizante! Não faça isso, advertiu Neil. Rico o ignorou. Drake era um cara interessante, não? Eu devia agradecer à polícia por ter me levado direto a ele. Talvez eu não tivesse o descoberto de outra forma. Você sabia, Nathaniel? Os advogados de Oakland são alguns dos mais baratos de se subornar. Só foram necessários 3 telefonemas para organizar tudo. Você armou para o Andrew. E essa nem é a melhor parte. Rico sorriu quando Neil balançou a cabeça e continuou. Você sabia que também comprei um dos médicos de Astaven? A menos que você queira que essas pequenas sessões de terapia dele se transformem em encenações terapêuticas, estará em um avião para a Virgínia Ocidental amanhã de manhã. Jean dará sua passagem a Kevin. Você está me entendendo? Neil estava sem palavras, então respondeu com o próprio punho. Ele não tinha muito espaço para conseguir se mexer, mas deu certo, e acertou Rico na boca podre dele. Isso fez com que Rico recuasse um passo, dando mais espaço para Neil, que logo depois o acertou no olho. Ele se afastou da mesa e se chocou contra Rico, mas Rico já estava se movendo para ir até lá. Neil bateu na mesa com tanta força que ela acabou escorregando, e ele e Rico caíram no chão. Neil golpeou e socou todas as partes de Rico que pudesse atingir, vagamente ciente dos golpes violentos que Rico dava em troca. Ouviu alguém gritando sobre uma briga, ou talvez fosse o sangue latejando em seus ouvidos. De repente sentia mãos o tocando, mãos que não eram de Rico, e os dois estavam sendo separados. Neil segurou com o máximo de força que conseguiu, e Rico fez o mesmo, puxando Neil para perto uma última vez antes que a multidão o separasse. Por tempo suficiente para dizer: você acabou de custar a ele algo que ele não queria perder. Depois muitas pessoas começaram a se colocar entre eles. Neil reconheceu algumas, Matt primeiro, depois Jean, depois alguns atletas cujos rostos ele só tinha visto através do visor do capacete. O cérebro de Neil atribuiu nomes a rostos onde pôde e descartou sumariamente todos, considerando-os como sem importância. Nenhum era Rico. Ele lutou contra a multidão o melhor que pôde, tentando se desvencilhar e colocar as mãos em Rico de novo. De alguma forma, chegou perto o suficiente para conseguir agarrar a manga dele. Se você pensar em encostar nele. O iMac apareceu de repente e puxou Neil para longe de Rico como se ele não pesasse nada. O espaço entre eles encheu-se de treinadores e o burburinho agitado desapareceu quase instantaneamente. Por um momento, o único som era a respiração irregular de Neil enquanto ele olhava além de iMac, em direção a Rico. A sala inteira estava tremendo, ou talvez fosse Neil, que tremia tanto ao ponto de derrubar a quadra inteira em cima deles. Que merda é essa? Quis saber o treinador de Breckenridge. Isso aqui é um banquete de Natal. Não sei se vocês sabem, mas é uma celebração natalina da felicidade e boa vontade entre as pessoas. Exijo uma maldita explicação para esse comportamento. Nem Neil nem Rico responderam. Estavam muito ocupados se encarando. Jean voltou para seu lugar de sempre atrás de Rico e o olhar tenso em seu rosto passava uma impressão cautelosa de desaprovação. Neil queria uma arma. Se contentaria com as facas de Andrew, mas estavam escondidas sob seu travesseiro na Palmetto State. Enfiou os dedos no braço de iMac com tanta força que com certeza acabaria deixando hematomas, e sorriu tanto que sua boca chegou a doer. Sim, disse ele, porque o que mais poderia dizer? Eu entendo. Desculpas aceitas, completou Rico. Os treinadores esperaram. Quando todos ficaram em silêncio, um deles lançou um olhar irritado para a multidão. A próxima pessoa que começar uma briga aqui será denunciada e vai ficar de fora dos próximos 5 jogos, seja na primavera ou no outono. Entenderam? Houve um coro de concordância, e o treinador olhou furioso para Neil e Rico. Vocês dois, tratem de passar o resto da noite longe um do outro. iMac, tire ele da quadra até que aprenda a se comportar. Neil não estava brigando sozinho, rebateu iMac, a voz fria como aço. Se o treinador Moriyama quiser ficar do lado da equipe visitante, nós vamos para o lado da casa. Sem problemas, disse Moriyama, parecendo indiferente ao caos. Rico? Eles partiram em uma direção,
Então o iMac praticamente carregou Neil para outra. Neil sabia que Abby e as raposas estavam os acompanhando para fora da quadra, mas não conseguia tirar os olhos de Rico para olhar para mais ninguém. Só perdeu Rico de vista quando o iMac o empurrou pelo portão da quadra, mas foi só quando o treinador o obrigou a sentar em um dos bancos da equipe da casa que Neil finalmente olhou para ele. O iMac sinalizou para que Kathleen e Thomas, o acompanhante de Nick, voltassem para a quadra com um gesto de mão impaciente e voltou-se para Neil. Que porra foi essa? Treinador? Não me venha com essa de treinador, seu merdinha problemático. Não, mas sério, disse Nick, olhando para Neil com os olhos arregalados. O que aconteceu? Neil bateu em Rico, declarou Matt. Foi lindo. O quê? Gritou Nick. Não é justo. Eu perdi. Vai lá e faz de novo. Ou não, acrescentou rapidamente quando o iMac lançou um olhar mortal em sua direção. Não dá pra culpar um cara por sonhar, certo, treinador? Cala a boca. O iMac voltou seu olhar furioso para Neil. Vamos lá, estou esperando. Neil tocou no pulso e estremeceu com a dor que sentiu. Abby passou por Dan para chegar até ele, sentando-se ao seu lado. Neil deixou que ela pegasse sua mão e olhou além de o iMac em direção à quadra. Rico comprou a promotoria. As palavras saíam devagar, eram tão horríveis que achou que passaria mal só de ouvi-las em voz alta novamente. É por isso que Drake se arriscou vindo até aqui para ver Andrew. Rico faria as acusações serem retiradas se Drake fizesse. Ele cerrou os dentes e balançou a cabeça, sem conseguir terminar. Não precisou dizer mais nada. A música ainda tocava, explodindo nos alto-falantes, mas o silêncio entre as raposas era absoluto. Aaron foi o primeiro a recuperar a voz. Você está mentindo. Neil respirou fundo, olhou para Kevin e perguntou em francês. Você pegou minha passagem? Kevin olhou para ele e através dele, atordoado demais para entender ou conseguir responder. Kevin, olha para mim. Vou matar ele, ameaçou Nick. Não, disse Neil com uma ferocidade que fez até Matt olhá-lo com cautela. Temos que acabar com ele primeiro. Se é a única coisa com a qual ele se importa, vamos tirar isso dele. Primeiro destruímos sua reputação, depois o destruímos. Não podemos perder nenhum jogo nesta primavera. Podemos fazer isso? Nem um maldito jogo, confirmou Dan, a voz dura. Neil olhou para eles, para a raiva fria e explícita em seus rostos, e se concentrou em Kevin. Então tentou novamente insistindo em francês. Você está com a passagem? Você não vai, disse Kevin. Tem ideia do que ele vai fazer com você? Tem ideia do que ele vai fazer com Andrew se eu não for? Rebateu Neil. Não tenho escolha. Tenho que ir. Você precisa confiar em mim. Ele vai acabar com você. Ele adoraria saber como fazer isso, disse Neil. Confie em mim. Prometo que vou voltar e quando voltar, trarei Andrew comigo. Vai ficar tudo bem. E aí, você está com a passagem ou não? Kevin pressionou os lábios em uma linha rígida e pálida e desviou o olhar. Estou. Quando os atacantes ficaram quietos, Dan olhou para o iMac. Vamos para casa, treinador. O banquete estava a horas de terminar, mas era perigoso demais continuar ali por mais tempo. Na próxima vez em que um deles visse Rico, tentariam quebrar seu pescoço. O iMac confiava mais no autocontrole de René, então a mandou atrás dos acompanhantes que não estavam ali. Assim que René voltou com Kathleen e Thomas, as raposas se apressaram em direção ao ônibus. Fizeram uma parada no vestiário para pegar as malas, mas não se trocaram. Em minutos, o iMac já estava com eles novamente na estrada. A viagem de volta para Palmetto foi silenciosa. Eles voltaram na calada da noite, mas apesar da hora, nenhuma das raposas conseguiu dormir. O iMac deixou os acompanhantes primeiro, depois levou sua equipe para a Torre das Raposas. Todos subiram juntos no elevador. Quando saíram para o corredor, Kevin entregou a Neil um pedaço de papel dobrado, e Neil nem precisou abrir para saber que aquela era a confirmação de seu voo. Matt tentou levar Neil para o quarto das meninas para finalmente poderem conversar sobre o que havia acontecido, mas Neil seguiu para a porta ao lado. Chutou os sapatos para o lado e abriu a janela. Tentou acender um cigarro, mas suas mãos tremiam demais, então acabou se deitando sem nem trocar de roupa. Verificou o horário de embarque para saber a que horas deveria colocar o despertador, depois enfiou o papel sob o travesseiro com as faixas de Andrew. Puxou os cobertores sobre a cabeça para bloquear o quarto e se forçou a parar de pensar. Quando finalmente dormiu, sonhou com morte e sangue. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.